Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal, desta vez para que a gente possa trazer detalhes exclusivos sobre a negociação Grêmio-Chelsea-Gabriel Mack. Eu já tinha antecipado aqui no canal há exatamente um mês atrás que a negociação não estava avançada, não estava em vias de ser finalizada. Agora, todo mundo está trazendo essa questão e com méritos, por óbvio, mas nós já tínhamos antecipado aqui. E vou trazer outro detalhe exclusivo. O prazo que o Chelsea colocou ao Grêmio e comunicou de maneira oficial para dar um passo além, para dar um passo adiante por Gabriel Mack. Esses detalhes, além de toda a história completa, vou trazer na sequência, além, claro, da atitude de um ídolo que chamou a atenção no ambiente, nos bastidores do Grêmio, projetando a disputa do Clássico Grenal 443. É isso e muito mais na sequência, porque antes, claro, já peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo para não perder nenhum conteúdo. E para participar, eu quero saber da opinião de vocês a respeito dos assuntos que iremos tratar a partir de agora. Bom, vamos lá, gurizada, sem mais delongas. O Grêmio se representa nesta segunda-feira à tarde no CT Luiz Carvalho para dar início de maneira oficial à preparação visando o Clássico Grenal 443 no próximo sábado no estádio Beira-Rio às 4 horas da tarde. Primeira informação que eu já trago para vocês sobre o Rodrigo Eli. Eu preciso contextualizar um pouco, porque o Rodrigo Eli foi titular contra o Atlético Mineiro e após a partida o Renato na coletiva ele falou sobre o Rodrigo Eli, que ele iria esperar passar as 24 horas e realizaria exame para saber se tinha lesão ou não. Novidade que eu trago para vocês, o Rodrigo Eli não apresentou nenhuma intercorrência, ele não tem lesão muscular e não preocupa para o Clássico Grenal. O Grêmio não soltou nenhum boletim médico justamente porque ele não tem lesão. Não tem lesão, o único jogador que está entregue ao departamento médico é o Gustavo Martins, este com lesão de grau 2 no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, de 3 a 4 semanas fora, mas o Rodrigo Eli é a notícia positiva porque ele não tem lesão, fica à disposição da comissão técnica então para o Grenal, para o duelo contra o Inter no próximo sábado no estádio Beira-Rio. Aliás, falando sobre o Grenal, o Grêmio vai ter alguns reforços importantes. Vigia Sante e Soteldo retornam depois de defenderem suas respectivas seleções pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. João Pedro e Fábio também voltam depois de cumprirem suspensão e o Nathan Fernandes. O Nathan ainda fica até o próximo dia 15, né? Até o dia 15 de outubro na Granja Comari, em Teresópolis, treinando com a Seleção Brasileira Sub-20. Depois retorna e fica à disposição uma alternativa importante para o sistema ofensivo da equipe no Grenal 443. Bom, passando para o próximo tópico, gurizada, eu quero falar sobre Grêmio, Chelsea e Gabriel Mack, porque aqui no canal, há um mês atrás, exatamente no dia 14 de setembro, nós antecipamos aqui de que a negociação entre Grêmio, Chelsea e Gabriel Mack não estava avançada, não estava em vias de ser finalizada, que o Chelsea, o clube londrino, tinha estagnado as conversas nesse sentido. Agora vem a pauta essa situação, e respeito todos, né, todas as informações, mas também para valorizar, nós tínhamos antecipado essa informação aqui das conversas regredirem e ficarem paralisadas. Antes de trazer o detalhe exclusivo aqui a respeito desta negociação entre as partes, eu quero trazer para vocês também detalhes da história completa, porque é muita narrativa, essa que é a verdade. Narrativa de que o Chelsea paralisou as conversas porque gostaria que o Gabriel Mack fosse o plantel principal, né, por um ou outro motivo, e não é esse o motivo principal. Eu quero trazer para vocês motivo pelo Chelsea não ter avançado e concluído as negociações pelo Gabriel Mack. Primeiro, eu tenho que voltar à origem dessa negociação. Por quê? A negociação entre Grêmio, Chelsea e Gabriel Mack, ela se inicia através de um agente muito importante. O empresário iraniano, estou falando do Ali Barat. Aqui no Brasil não é tão conhecido, não faz muitos negócios aqui no Brasil, mas ele tem muito trânsito, muita influência nos bastidores do Chelsea. Ele, por exemplo, foi quem colocou o Moisés Caicedo, equatoriano, promessa do Independiente Del Valle, se não me engano jogou pelo Brighton e hoje está no Chelsea, foi ele que fez a negociação para o Caicedo ir ao Chelsea. E o Ali Barat, ele também tem muita relação com o pai do Neymar, que não é o empresário oficial do Gabriel Mack,
mas nós sabemos que teve sim uma participação muito importante nessa negociação entre Grêmio e Chelsea pelo Gabriel Mack. E o Ali Barat, ele intermediou essas conversas. Começou a passar para o Chelsea, tem um guri lá em Eldorado do Sul, lá nas categorias de base do Grêmio, que é um fenômeno, que joga muito. E o Chelsea, como confia neste empresário, pegou e disse, tem uma joia lá, vamos fazer uma proposta. E o Chelsea apresentou uma proposta cega. Eu já usei esse termo e eu volto a repetir aqui, porque algumas pessoas tentaram me desmentir, mas agora a verdade vem à tona e eu uso o mesmo termo que eu já usei há um mês atrás. Fez uma proposta cega ao Grêmio de 24 milhões de euros, 8 milhões de euros fixos, mais 16 milhões de euros em variáveis, pelo Gabriel Mack. O Grêmio não aceitou esta oferta, não aceitou. E na ocasião em que o Grêmio recebeu esta proposta, o Gabriel Mack estava ainda na categoria sub-17. E qual foi a avaliação interna do Grêmio? Se nós temos aqui uma proposta que o combo, o pacote como um todo é 24 milhões de euros, vamos colocar ele em evidência. Ele está no sub-17, vamos colocar ele uma categoria acima, na categoria sub-20, porque se ele tem uma proposta atuando na sub-17, uma proposta de 24 milhões de euros, se nós dermos visibilidade para ele, ele vai aumentar o seu preço de mercado. Essa foi a análise do Grêmio indo pela lógica. Pois bem, o Grêmio subiu ele para a categoria sub-20, só que o Grêmio, de certa maneira, deu um tiro no pé, porque o Mack começou a atuar no sub-20, começou a atuar como titular, mas o seu desempenho, que daí passou a ser monitorado pelos olheiros do próprio Chelsea e não por uma conversa do empresário iraniano, né? Começou a ser monitorado propriamente por scouts do Chelsea. O desempenho do Gabriel Mack não agradou o Chelsea daí, que olhou e disse, olha, ele não é tudo isso. Então aquela proposta que nós fizemos e que tinha sido recusada pelo Grêmio, vamos dar uma paralisada nessas conversas. Esta é a história completa. O restante é narrativa, de que o Chelsea queria o Gabriel Mack no plantel profissional, realmente gostaria, mas não foi esse o principal fator, né? O principal fator foi que o Chelsea fez uma análise própria e na sua análise, na sua avaliação, o Gabriel Mack não era aquela imagem que o empresário iraniano tinha passado ao clube londrino. Mas aqui eu trago uma novidade para vocês, porque tem muitas pessoas também dizendo que o negócio está encerrado. Não, ele não está encerrado, não de maneira oficial. As conversas estão paralisadas. O comunicado do Chelsea ao Grêmio é o seguinte, se nós voltarmos a tratar sobre o tema, esse assunto será debatido novamente somente em janeiro, na próxima janela de transferências. As conversas estão paralisadas, não encerradas. É claro que no momento em que essas conversas estão paralisadas há mais de um mês, tem a perspectiva de que não avance. Mas eu não posso usar o termo encerrada porque o Chelsea já disse ao Grêmio de que se, e daí é uma condicional, se nós voltarmos a debater sobre o nome do Gabriel Mack e nós não vamos aumentar a proposta, mas nós podemos debater alguns gatilhos, talvez aumentar o valor fixo, nós só vamos tratar disso em janeiro. Esse é o detalhe exclusivo para vocês, um comunicado do Chelsea ao Grêmio de que só vai, se voltar a tratar do tema com o Grêmio, isso vai acontecer somente em janeiro. Tá bom, gurizada? Para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre a atitude de um ídolo que chamou a atenção de todos no ambiente do Grêmio. Quero contar bastidores para vocês. Eu estou falando sobre o Kahneman. Porque o Kahneman, ele não viajou com a delegação para Belo Horizonte para o duelo contra o Atlético Mineiro e após a partida o Renato ele deu um susto em todo mundo, porque usou o termo machucado para caracterizar a situação do Kahneman. Já trouxe para vocês aqui no canal de que o Kahneman não está machucado. O Kahneman ficou de fora da viagem por um desgaste físico, por uma fadiga muscular, né? Por isso que ele não atuou contra o Atlético Mineiro e não preocupa para o Clássico Grenal. A informação que eu tenho é que ele não preocupa a sua presença, inclusive estará na representação do Grêmio nesta segunda-feira. Mas uma atitude do Kahneman chamou a atenção de todos no ambiente. Que o Grêmio recebeu 4 dias de folga, quinta, sexta, sábado e domingo, com representação amanhã, segunda-feira, estou gravando esse vídeo no domingo, e o Kahneman compareceu ao CT do Luiz Carvalho na quinta-feira para realizar fortalecimento muscular justamente para ficar à disposição no Grenal. Ele não preocupa, ele não tem lesão, ele teve uma fadiga
e é importante o fortalecimento muscular nesse sentido. O Grêmio vai ter toda uma semana livre ainda para se preparar para o Grenal, mas o Kahneman fez essa atitude e o ambiente agiu de maneira muito positiva, né? A simbologia do Kahneman ao ambiente, ao elenco, de um ídolo que está fazendo de tudo para estar em um clássico tão importante. O Grenal no estádio Beira-Rio, um clássico que nos bastidores o Grêmio considera que vai definir muitas questões para 2025, porque o Grenal ele tem essa importância. O Grêmio é um clube que é muito político, que se baseia muito pelo externo, e o que acontecer no Grenal também serão diretrizes para 2025. E o Kahneman fez essa atitude, tomou essa atitude, indo no CT, abrindo mão num dia de folga, justamente para se colocar apto à disputa do Clássico Grenal, e isso chamou a atenção de todo mundo e precisa ser valorizada, como foi no ambiente do Grêmio. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa também o teu comentário a qualquer momento, voltamos com mais conteúdos aqui a respeito do Grêmio.